Prezados compatriotas, é com muita honra e muito prazer que eu apresento a terceira e última parte do episódio sobre Perón da série Líderes Nacionalistas. Só não é com mais prazer porque, infelizmente, o projeto de Perón para a Argentina, para a América do Sul, para a América Latina, foi brutalmente interrompido, não foi concluído, tanto por oposição das oligarquias argentinas, oposição dos Estados Unidos, por contradições e limites internos e das circunstâncias internacionais, enfim, foram vários obstáculos. Mas precisamos conhecer o que foi feito, as mudanças positivas que foram engendradas na Argentina nos governos Perón, para que possamos ter base para propormos saídas para a atual conjuntura absolutamente lamentável que infelizmente vivemos. Aproveito agora também para anunciar que esse sábado, dia 9 de maio, às 15 horas, convidarei para o canal Brasil Independente o contador André Nunes. Ele estará aqui no dia 9 de maio às 15 horas para falar sobre a importância dos bancos públicos para a economia nacional dentro de uma filosofia econômica e social nacionalista. Conto com a presença e a participação de vocês, não percam. Então, sobre Perón, como vimos ao final da segunda parte, Perón foi derrubado por um golpe militar de cunho liberal, de cunho antinacional, em 1955. Esse golpe foi chamado pelos próprios golpistas de Revolução Libertadora e reverteu grande parte das políticas de Perón no sentido de construção da soberania nacional argentina em todos os âmbitos. Reverteu medidas de proteção ao trabalho, de proteção social, barbarizou a Fundação Eva Perón. Aliás, falando em Eva Perón, hoje é o aniversário dela, né? Hoje ela faria 101 anos de idade. Por isso, na capa do programa de hoje haverá uma homenagem a ela, mesmo o período histórico que nós estamos cobrindo nesse vídeo em particular. Evita já não estava mais entre nós nesse momento, mas hoje, 7 de maio, seu aniversário dela, ela será homenageada aqui, né? E a Fundação Eva Perón, que, como eu disse na parte 2, foi muito importante em termos de políticas sociais, de políticas públicas, né? E foram feitos absolutamente extraordinários, né? Distribuição de brinquedos, de roupas para crianças, formação de enfermeiras, formação de escolas, de creches, maternidades, formação de centros de amparo a idosos, enfim, muita coisa. E a Fundação Eva Perón foi destruída barbaramente com o golpe de 55. Né? Inclusive, vários brinquedos, várias roupas que seriam destinadas às crianças foram queimadas. Né? Vários orfanatos que haviam, as crianças foram expulsas dos orfanatos e jogadas na rua. Né? Foi isso que a direita argentina fez. Né? Foi isso que os pais, os avós do Macri fizeram lá. Né? Então, essa foi a essência do golpe de 55. Um golpe antinacional, um golpe antipopular para destruir a indústria argentina e destruir o bem-estar e os direitos e a cidadania que o povo argentino conseguiu durante o governo Perón e mais amplamente desde a Revolução Nacionalista de 1943. Né? Aí o golpe convocou novas eleições em que o peronismo foi proibido de participar, mas houve um acordo secreto, né, e até hoje não muito bem explicado, né, entre o peronismo e a União Cívica Radical, no sentido de que Perón
apoiou o candidato Arturo Frondizi, da União Cívica Radical, né? Com o compromisso de que o Frondizi não reprimiria os sindicalistas peronistas como o golpe de 55 fazia. Resultado, o Frondizi foi eleito, né? Assumiu em 1958, né? E fez um governo de cunho desenvolvimentista, não de acordo com o Perón, mas de acordo com as propostas da CEPAL, ou seja, aderindo ao sistema de Bretton Woods, aderindo às instituições de Bretton Woods como o FMI e o Banco Mundial, das quais Perón não tinha colocado a Argentina, e a partir de 1955 a Argentina passou a participar. Se eu não me engano, a Argentina aderiu ao FMI em 1956. Então o desenvolvimentismo do Frondizi era um desenvolvimentismo mais amigável ao capital externo, mas ainda assim com compromisso em fortalecer uma base industrial nacional. E esse desenvolvimentismo do Frondizi guarda muitas semelhanças com o desenvolvimentismo do Juscelino Kubitschek, do JK, no Brasil, que foi mais ou menos nesse mesmo período. Inclusive, o JK foi uma inspiração para o Frondizi. E as relações entre a Argentina e o Brasil foram muito boas no governo do Frondizi. Tanto que chegou-se a haver várias parcerias, vários acordos entre os governos do Frondizi na Argentina e os governos do JK no Brasil. O Jânio Quadros e o João Goulart depois mantiveram também excelentes relações com o governo Frondizi, né? Esse governo, assim como o do Perón, procurava fortalecer as relações com o Brasil para formar uma unidade sul-americana que protegesse, que defendesse o continente das investidas imperialistas dos Estados Unidos e da Europa, sem aderir, evidentemente, à União Soviética, ao bloco socialista. Pois bem, o Frondizi foi derrubado por um golpe militar em 1962, porém foi um golpe militar bastante específico, porque não houve um presidente militar que assumiu logo depois. Por conta da vacância do cargo, né, a Suprema Corte Argentina autorizou que o cargo presidencial continuasse com a União Cívica Radical, que era o partido governista. Então assumiu o sucessor do Frondizi, José Maria Guido, por intervenção do STF argentino, que fez uma política absolutamente liberal, bastante diferente da que o Frondizi vinha fazendo. Só que o José Maria Guido ficou por pouco tempo, ficou até 63. Em 63 foram convocadas novas eleições e o vencedor foi um candidato também da União Cívica Radical chamado Arturo Illia, porém de uma outra ala da União Cívica Radical, chamada União Cívica Radical do Povo. O Frondizi era da União Cívica Radical Intransigente. Eram duas alas diferentes, mas do mesmo partido, né? O Arturo Illia fez um governo que pode ser qualificado propriamente de nacionalista. Anulou contratos com corporações petroleiras estrangeiras, né? Contratos esses que tinham sido assinados no governo do Frondizi. O Arturo Illia cancelou, rescindiu esses contratos, né? Revigorou a lei de salário mínimo, né, para ampliar a sua força e valorizar o salário mínimo. O governo do Arturo Illia levou adiante um plano de industrialização, um plano desenvolvimentista, impôs-se o controle de preços aos produtos da cesta básica e aos medicamentos, contrariando as ditas leis de mercado, né? E também se investiu cerca de 23% do orçamento público em educação, a maior cifra da história argentina. Então, o governo do Arturo Illia pode ser considerado um governo nacionalista, um governo popular, embora não fosse peronista, mas tinha uma relação amigável com vários dirigentes peronistas, né? E não houve assim uma forte repressão ao peronismo, né? E, enfim,
E sem surpresa nenhuma, né, nada surpreendentemente, o Ilia foi derrubado por um golpe militar em 1966, que conduziu ao governo o general Onganía. E esse governo do Onganía, que é um governo, bem como os argentinos chamam, um governo gorila, né, um governo extremamente reacionário de extrema direita, né? O governo do general Onganía foi marcado por uma forte repressão à oposição e aos estudantes e por uma política econômica liberal, anti-industrial, antissocial, conduzida pelo ministro da Economia, Krieger Vazena, que foi uma espécie de Roberto Campos argentino, Paulo Guedes da época na Argentina. Então, desvalorizou-se bastante a moeda, arrochou-se bastante os salários, cortou-se gastos, impôs-se uma austeridade tremenda que incidiu sobre os mais vulneráveis, sobre a classe média, enfim, foi um governo bastante negativo e bastante destruidor nesse sentido. Grande parte da indústria argentina que vinha se recuperando com o Frondizi, depois com o Ilia, voltou a cair. Então, foi um governo fiel ao espírito do golpe de 55, um espírito anti-industrial, antinacional, voltado para ampliar a subordinação da Argentina aos comandos externos. Né? Só que, nessa mesma etapa da ditadura argentina, houve uma guinada desenvolvimentista por volta de 68, 69, muito semelhante ao que aconteceu no Brasil também. Aconteceu uma guinada desenvolvimentista no Brasil com a entrada do Delfim Neto no Ministério da Fazenda, e o mesmo aconteceu na Argentina. Aliás, a história do Brasil e da Argentina é cheia de paralelismos. Né? Paralelismo entre Vargas e Perón, entre Frondizi e JK, paralelismo nessa ditadura militar liberal, paralelismo na guinada desenvolvimentista, paralelismo depois entre o Alfonsin e o Sarney nos anos 80, entre o Carlos Menem e o Collor, entre o Fernando de la Rúa e o Fernando Henrique, aliás, tem até o mesmo nome, né? Fernando entre o Nestor e a Cristina Kirchner e o Lula, a Dilma. Então, há vários paralelismos na história entre Brasil e Argentina. Nos últimos anos é que tem havido uma certa dissonância, porque o Aécio não foi eleito em 2014, mas o Macri foi eleito em 2015. Se o Aécio tivesse sido eleito, manteria-se esse paralelismo. Da mesma forma, o Haddad não foi eleito em 2018 e o Fernandes foi eleito no ano passado. Se o Haddad tivesse sido eleito, manteria esse paralelismo. Mas é muito comum esse paralelo entre Brasil e Argentina, e em termos de ditadura militar, nos anos 60 aconteceu isso. Uma ditadura militar de início bastante liberal, voltada contra a indústria e contra a economia nacional, voltada para entregar o país para o estrangeiro, mas que logo depois reviu o seu posicionamento e adotou uma postura mais desenvolvimentista. E essa guinada desenvolvimentista na ditadura militar argentina veio com os generais Levingston e Lanús, que passaram em determinado momento a ser os cabeças dos seus respectivos governos, das respectivas juntas militares que eles lideravam. Né? E o Delfim Neto, argentino, por assim dizer, foi um notório economista desenvolvimentista, até mesmo ligado à esquerda argentina, o Aldo Ferrer. Né? Enquanto o Delfim Neto nunca foi ligado à esquerda, o Aldo Ferrer tinha um bom relacionamento com a esquerda. Inclusive, o Aldo Ferrer veio até ocupar cargos importantes no governo Nestor Kirchner, né? Por conta dessa vinculação dele com uma pegada mais nacionalista, mais desenvolvimentista, mais progressista, por assim dizer. E o Aldo Ferrer foi o Delfim Neto dos generais Levingston e Lanús. Mas foi uma guinada desenvolvimentista assim, que não foi exatamente assim tão coerente, não foi tão levada à frente. Né? E até porque o Aldo Ferrer também ficou pouco tempo no Ministério da Economia argentino. Foi um período muito conturbado
na história da Argentina. Enquanto o Brasil arrancava em pleno milagre econômico, a Argentina vivia uma situação política e econômica bastante crítica e delicada, né? E nesse contexto, no início dos anos 70, ocorreu um acordo entre o general Lanús e o Perón para que o Perón voltasse ao país, né? E houvesse a convocação de eleições diretas. Só que houve um acordo e a convocação das eleições para 1973 ocorreu, mas com a participação do Perón vetada, né? O peronismo poderia participar, mas não o Perón em si, né? Então, o que o Perón fez? O Perón aceitou, voltou para a Argentina, né? Sob aplausos de muita gente e críticas também de muitas pessoas, né? Chegou a ocorrer confronto, né, no aeroporto de Ezeiza, né, entre os apoiadores de esquerda e os apoiadores de direita do Perón, que ficou conhecido como Massacre de Ezeiza, já que foram várias pessoas mortas no tiroteio que ocorreu, né? Então, o Perón volta nesse clima político polarizado, renhido, nessa disputa forte, né? E o Perón indicou como seu candidato na eleição o peronista esquerdista Héctor Câmpora, né, para ser o seu candidato, com o mote Câmpora no governo, Perón no poder. Mais ou menos como foi feito na eleição de 2018 no Brasil. Lula é Haddad, Haddad é Lula. Seria mais ou menos isso. Inclusive, vários intelectuais, dirigentes petistas chegaram a fazer essa comparação do Lula Haddad com Perón e Héctor Câmpora, né? Houve essa inspiração no caso argentino, né? O Câmpora se elege com uma margem muito boa de votação, né? E fica muito pouco tempo no governo. Na verdade, o Héctor Câmpora só chegou no governo para estabelecer um decreto que permitia que o Perón pudesse participar das eleições. E assim que houve essa permissão, assim que o Câmpora permitiu que o Perón assumisse, que o Perón participasse das eleições, o Câmpora convocou uma nova eleição ainda em 1973. O governo do Câmpora não durou nem um ano. Já em 1973 ele convoca novas eleições em que o Perón se consagra vencedor da eleição, né? Então imaginem como estava a situação política na Argentina. Estava uma zona, né? Porque o peronismo voltou ao governo de uma maneira absolutamente inusitada. Os antiperonistas estavam igual siri na lata, se debatendo todos, e havia uma grande margem de conflito na sociedade argentina, né? E essa grande quantidade de conflitos, de instabilidade, caracterizou esse último governo Perón, que foi bastante curto e também bastante tumultuado, né? E uma das principais razões para a instabilidade foi o conflito entre os peronistas de esquerda e os peronistas de direita. Conflito esse que descambou para a luta armada. Entre os peronistas de esquerda destacavam-se diversos grupos guerrilheiros, em que o mais conhecido foram os montoneiros, e entre os peronistas de direita também havia grupos terroristas, principalmente a AAA, né, que era radicalmente anticomunista, né? E a disputa entre montoneiros e AAA foi uma disputa bastante sangrenta, sanguinária, que se sucederam ataques terroristas, sequestros, assassinatos, torturas, execuções, tanto de uma parte quanto de outra. Embora a AAA, por ser mais experiente nesse assunto, até porque envolvia policiais, militares, então, como tinha mais experiência, então a AAA foi ainda mais brutal, conseguiu ser ainda mais eficiente na repressão aos montoneiros do que o contrário, né? E essa disputa, essa repressão se tornou ainda mais acentuada após os montoneiros terem sido acusados de assassinar José Inácio Ruth, que era o secretário-geral da CGT, e também o braço direito de Perón
e autor de um projeto de reformas sociais que o Perón gostaria de implementar enquanto presidente. E depois que o Ruth, que era o braço direito do Perón, grande aliado do Perón, foi assassinado, o Perón passou a apoiar integralmente a AAA. Se antes ele equilibrava o apoio entre a esquerda e a direita dentro do peronista, depois do assassinato do secretário-geral da CGT, ele passou a apoiar a AAA. E a AAA era chefiada por José Lopes Rega, que era o ministro do Bem-Estar Social do Perón. Também havia sido o ministro do Bem-Estar Social do Câmpora, já que o Câmpora foi apenas um poste do Perón, né? E quem fazia parte da AAA? A AAA era apoiada por amplos setores do chamado peronismo ortodoxo, que continha militares, continha policiais, continha sindicalistas. Vários sindicalistas apoiavam a AAA, muitos até participavam. E a AAA foi responsável pelo sequestro, tortura e assassinato de várias pessoas alinhadas ou suspeitas de serem alinhadas aos montoneiros e aos comunistas, no que os montoneiros respondiam também com bastante violência, com bastante truculência. Então foi um período bastante sanguinário na história argentina. E um dos episódios mais marcantes desse período foi o evento do 1º de maio, no ano de 1974. Perón era presidente, foi fazer um discurso no Dia dos Trabalhadores, como de hábito, né? E setores da esquerda peronista radicalizada, liderados pelos montoneiros, desafiaram publicamente o Perón no seu discurso. Os montoneiros e os associados questionaram Perón publicamente pela repressão levada pelo seu governo, no que Perón esbravejou também em público, dizendo que os seus críticos não passavam de adolescentes, de imberbes e infiltrados. E uma grande parte do público se retirou depois dessas invectivas do Perón contra esses setores de esquerda mais radicalizados. E uma grande parte se retirando, houve um enfraquecimento brutal do movimento e do apoio ao Perón. Os grupos antiperonistas foram ao delírio com isso, evidentemente. E era a primeira vez que algo do tipo ocorria com Perón. Perón sempre arrastava multidões e as multidões se mantinham coesas em torno da liderança dele. Era a primeira vez que uma grande parte se destacava e ia embora, né? Deixando Perón falando sozinho. Isso foi um dos eventos mais característicos do processo de decadência da liderança do Perón. O Perón faleceu 2 meses depois, no dia 1º de julho de 1974, ou seja, foi um governo que durou muito pouco, não houve propriamente um grande efeito por conta da instabilidade, por conta da brevidade desse último governo Perón, e ele foi sucedido pela sua esposa e vice-presidente, a Isabelita Perón, que conduziu um governo absolutamente instável e frágil, junto dos setores de direita do peronismo. Então, José Lopes Rega, da AAA, ganhou ainda mais força no governo da Isabelita, né? E foi um governo bastante truculento contra setores da esquerda do peronismo, mas, ao mesmo tempo, não conseguiu segurar a onda da ofensiva do antiperonismo, que queria derrubar a Isabelita e queria derrubar tudo aquilo que fosse relacionado a Perón. Os antiperonistas, apesar da disputa entre peronistas de esquerda e de direita ter se tornado bastante odienta, bastante violenta nesse período, mas os antiperonistas odiavam tudo que dizia respeito a Perón. Para os antiperonistas, não importava se era peronista de esquerda ou peronista de direita, só importava que era peronista, e se era peronista tinha que ser derrubado. Então, nessa disputa entre peronismo de esquerda e de direita, entre o peronismo ortodoxo mais ligado à direita e um peronismo mais rejuvenescido ligado à esquerda, enquanto eles ficavam trocando tiros, os antiperonistas queriam liquidar com todos os peronistas de uma vez só, não importava se era de esquerda ou de direita. Só importava que era peronista, se era peronista tinha que ser dizimado.
E foi o que de fato aconteceu no golpe militar de 76. Um golpe militar conduzido pelos mesmos setores militares que haviam dado o golpe contra o Perón em 55, que haviam dado o golpe contra o Frondizi em 62, que havia dado o golpe contra o Arthur Illia em 66, um golpe de direita, um golpe reacionário, um golpe liberal, um golpe voltado contra a indústria argentina, contra o desenvolvimento argentino, contra o Estado planejador argentino, um golpe para tentar fazer a Argentina voltar à condição de país meramente primário exportador e dependente, subordinado aos capitais ingleses e estadunidenses e subordinados aos comandos financeiros do Atlântico Norte. E essa ditadura que começou em 76 foi uma das mais brutais já vistas na América Latina e no mundo. Foi uma ditadura ostensivamente entreguista que reintroduziu várias medidas liberais pela mão do ministro ultraliberal Martínez de Oz, que foi, assim como o Krieger Vazena, foi uma espécie de Roberto Campos, foi uma espécie de Paulo Guedes. Várias empresas estatais foram privatizadas, o comércio argentino foi arrombado, o que induziu uma quebradeira na indústria argentina que já estava bastante frágil e foi basicamente dizimada. Teve depois o evento da Guerra das Malvinas, que foi uma tentativa desesperada da ditadura argentina de recobrar popularidade, que evidentemente foi um fracasso retumbante. Não se poderia esperar de outra coisa de uma guerra entre a Argentina e Inglaterra, né? Os militares argentinos contavam com o apoio da ditadura do Pinochet no Chile, com o apoio do Reagan nos Estados Unidos, até por conta da doutrina Monroe, América para os americanos contra o invasor europeu. Mas ocorreu justamente o contrário. Pinochet e Reagan não só apoiaram a Inglaterra, como ainda forneceram bases e armas para a Inglaterra. Quem apoiou a Argentina na Guerra das Malvinas foram o Brasil e o México. O Brasil era uma ditadura militar também, mas com uma diplomacia não totalmente alinhada com os Estados Unidos. Mesmo no governo Figueiredo, a diplomacia brasileira não foi completamente alinhada com os interesses dos Estados Unidos. E o governo do México, nessa época ainda era o Lopes Portillo, que tinha uma linha um pouco mais nacionalista, um pouco mais de esquerda, um pouco mais anti-imperialista, tanto que decretou a moratória da dívida externa, né? Então, a ditadura argentina, absolutamente reacionária, teve apoios inusitados que não esperava, e quem achava que apoiaria, que era o Pinochet e o Reagan, esses apoiaram a Inglaterra. Os Estados Unidos quebraram até o princípio básico da doutrina Monroe para apoiar a Inglaterra, mas isso era óbvio, né? Entre a Argentina e a Inglaterra, é claro que os Estados Unidos vão ficar do lado da Inglaterra, né? Isso é evidente, são países centrais, compartilham o mesmo projeto de dominação financeira. E a Guerra das Malvinas, que foi uma tentativa dos militares argentinos para recobrar a popularidade, na verdade decretou o fim da ditadura militar argentina e fortaleceu a popularidade da Margaret Thatcher no Reino Unido. A Thatcher, que vinha sendo bastante questionada por conta do fracasso social das medidas neoliberais que ela vinha tomando, a guerra proporcionou um motivo para acionar um certo nacionalismo, uma certa patriotada entre os ingleses, de modo que os ingleses passaram a apoiar ainda mais a Thatcher, esqueceram as críticas que estavam surgindo a ela, apoiaram as medidas do Estado inglês contra a Argentina. A popularidade da Margaret Thatcher foi às alturas e a Argentina ficou absolutamente dizimada economicamente, dizimada moralmente, humilhada, ofendida, fragilizada. E dessa derrubada, a Argentina até hoje não conseguiu se recuperar, até porque a Argentina caiu muito mais depois por conta da crise da dívida que já acontecia, e depois
com a privataria praticada pelo Carlos Menem, pelo Fernando de la Rúa, na década de 90, que culminou no colapso de 2001, que fez com que quase 60% da população argentina ficasse abaixo da linha de pobreza. A Argentina é um país historicamente de classe média, que tinha um dos maiores estados de bem-estar social na América Latina. Em 2 décadas se viu reduzida a um dos países mais pobres, com uma das populações mais pobres do mundo, em que quase 60%, ou seja, a maioria da população estava abaixo da linha da pobreza, em que várias pessoas de classe média caíram na mais profunda miséria. Essa é a consequência do neoliberalismo, essa é a consequência da financiarização, essa é a consequência do abandono dos projetos, das políticas e do ideário peronistas em favor de um ideal globalista e antinacional que só prejudicou a Argentina e beneficiou meia dúzia de oligarquias que enriqueceram e enriquecem, sugando o trabalho da população argentina e de toda a América Latina. O Brasil está nesse mesmo balaio que a Argentina, infelizmente. E para superarmos isso, precisamos resgatar uma das ideias básicas do Perón, né? Uma das ideias básicas do peronismo, que era a união entre Brasil e Argentina para fortalecer uma unidade sul-americana, trazer a América Central e o México a reboque e assim fortalecer a pátria grande latino-americana unida em um mesmo propósito de garantir a soberania, a autonomia, a autodeterminação dos povos latino-americanos contra o imperialismo anglo-saxão. Ideia essa que não foi só do Perón, era uma ideia com a qual Getúlio Vargas também simpatizava e era uma ideia com a qual José Bonifácio, no século XIX, já propunha a província de Buenos Aires, uma confederação entre o Brasil e as antigas colônias espanholas, para todos se fortalecerem conjuntamente e resistirem ao imperialismo gringo. Muito obrigado a todos. Aguardo vocês no sábado para a apresentação do André Nunes sobre a importância dos bancos públicos para a economia nacional. Muito obrigado.